Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um episódio do Boteco dos Illuminati. Hoje a gente está com a casa cheia, porque a gente vai estar falando sobre arte, cultura e magia, então sempre lota aqui, né? E antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, a casa está lotada de convidados, mas a gente vai começar. Eu vou seguir aqui pelas minhas janelinhas, acho que é mais fácil. Diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje nós vamos falar, acho que de desenho e ocultismo. Será que a gente vai falar de bonecos palitinhos, que é o que eu sei fazer, e ocultismo? Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje a gente vai descobrir como o estudo da estética influencia na nossa conexão com os demais planos de existência? O cara pega pesado já, né? Da Conexão Pagã, André Corrêa. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje eu estou super interessado em saber se com compasso dá para abrir um círculo mágico também. Diretamente do Japão, Robson Belli. Salve, pessoal. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil. Konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde no YouTube em qualquer outro horário. Pessoal, eu sou muito adepto aí da estética durante os rituais e acho fantástico quem trabalha com arte, porque afinal a magia também é chamada de arte. E diretamente do Santuário de Babylon, Thales de Azevedo. Salve, galera 93. Pô, hoje o papo é super especial aí com dois nomes aí que são super promotores, né, do tema magia e arte aqui no Brasil, então com certeza vai ser super especial esse papo. E a gente também está com o nosso tradutor, Rafa Reis. Pegando o cara no que o Robson falou, eu acho que a chamada para essa gravação aqui poderia ser arte e artes ocultas, em vez de arte e ocultismo. Cara, hoje está muito show de bola, diretamente do Palimpsestos, Rogério Betoni, salve novamente, né? Ele já é da casa, já esteve aqui várias vezes. Salve, salve, salve. Prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. E também estamos aí para discutir um pouquinho de arte e trazer para a Luciana, especialmente, algumas perguntas relacionadas a... Será que arte é mesmo magia? Será que magia é mesmo arte? E fechando a nossa mesa hoje, Bárbara Knox. Oi, pessoal 93. Hoje estou bastante feliz, estou trazendo aqui uma mulher incrível. Eu via a arte dela por aí e eu pensava, nossa, que arte é essa, né? E quando eu descobri que várias dessas artes eram da mesma pessoa, né, eu fiquei assim muito impressionada. Então é alguém que compartilha comigo, né, do amor por Babylon e por outras divindades e entidades femininas poderosas. E eu vou apresentar hoje para vocês, com muita honra, Luciana Lupe Vasconcelos, que é uma artista brasileira incrível e se você não conhece ainda, tem que conhecer. Ela é ilustradora e artista plástica natural de Goiânia, bacharel em design gráfico e mestre em cultura visual pela UFG, desenha e pinta desde a infância, fez fanzine durante a adolescência e foi tatuadora antes de iniciar a carreira profissional de ilustradora. Desde então, ilustrou diversos projetos, como revistas, livros didáticos infantis de ficção, de poesia e etc., capas de álbum, roupas e até mesmo embalagens, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, desde 2011, ela trilha o próprio caminho criativo dentro do ocultismo. E essa parte, ela mesma vai contar para a gente. Muito bem-vinda, Luciana. Obrigada por aceitar o convite. Poxa, olha, estou muito feliz. Está saindo? Tá, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, depois de tanto tempo, porque eu sou uma pessoa meio isolada, assim, e fazia muito tempo que eu não tinha muito, mais recentemente, com a pandemia, parece que eu comecei a ter mais contato de novo com o mundo. Então, eu estou contente de estar aqui, estou meio que aprendendo ainda a manejar esse esquema de vídeo, de chamada, de gente parecendo que eu estou tão velha assim, né? Mas não sou tão velha assim, não. Mas, assim, eu estou contente de estar aqui e eu estou contente de estar participando de coisas relevantes na cena brasileira de ocultismo.
eu fiquei muito tempo fazendo muita coisa para fora e não vendo tanta coisa acontecendo aqui. De repente começou a acontecer nos últimos anos, começou a explodir, assim, né, publicação e, assim, movimento até de ordens, de escolas, de tipo tudo, assim, né, tudo. Então, assim, eu estou contente de estar aqui fazendo parte disso. Ô, Lupe, a nossa primeira pergunta é também como é que você chegou até aqui, né? Você estava criança, estava na missa, estava tudo certinho, e aí, de repente, está ilustrando o livro de Babylon, tal. Como é que foi esse caminho? Nossa, esse caminho foi muito comprido, mas eu nunca fui criança da igreja, tipo assim, nunca foi. Porque a minha família, meu pai era, né? Meu pai era meio ateuzão, assim, agnóstico, minha mãe é espírita. Então, assim, ninguém me forçava, batizada, normal, mas aí tinha aquela coisa, né? A gente que cresce no ambiente católico, por mais que não seja católico muito praticante, né? Porque aquela coisa, batiza, mas é espírita e não sei o que, misturado, você não tinha muita encheção de saco, mas todo mundo era católico, tinha medo de inferno, eu ficava muito impressionada com o inferno, com o capeta. Eu gostava muito do capeta quando era criança, tipo, eu era muito impressionada com aquele demônio do filme A Lenda, vocês sabem, né, desse filme, de 87, 84, não lembro agora. Esse filme me marcou muito, então, assim, ele tem essa coisa, né, então, assim, a coisa da fantasia, mas esse demônio, então eu sempre tive esse interesse meio que ficava enviesado, às vezes, em outras coisas, porque eu também gostava e gosto muito de quadrinhos de humor, cartoon, comics, não sei o quê. Então, tem várias coisas aí. Essa coisa dark, ela veio sempre junto, mas ela foi ressaltando com o tempo. Mas desde criança, curtia bruxa, acreditava nessas coisas. Eu era criança bem animista da roça, assim, ficava falando com as pedras, com os bichos, com as coisas, não sei o que. Brincando de bruxa, brincando de ler carta, com carta de baralho. Então, assim, mas ao mesmo tempo muito da cidade, porque eu também morei em cidade, morei em cidade, e gostava muito de coisas mais cosmopolitas também. Então, assim, foi um caminho meio duplo. Então, sempre esse interesse. Lá na adolescência, lá, Jovens Bruxas, 97, eu acho, 96. Então, assim, aí ao mesmo tempo que eu tinha esse interesse, eu também tinha interesse em música, tive banda punk, estava a fazer quadrinhos de meio de satírico, assim, então, e ao mesmo tempo Jovens Bruxas, então, tipo assim, essa coisa do meu trabalho ser falar com uma coisa primal, assim, feminina e meio demoníaca e bem dark, essa coisa é muito mais recente, nos últimos 10 anos. Então, assim, antes disso, eu fiz muita coisa, como deu para perceber na introdução, né? Então, assim, eu fiz muita ilustração infantil, não tem nada a ver. Didática, eu fiz muito, fazia muito desenho, assim, mais fofinho, assim, sabe? Então, mas, assim, depois que eu passei aquele retorno de Saturno, né, 28 ali, foi quando eu mudei para cá. Aí começou eu não sei exatamente onde, mas comecei a sentir um certo empuxo, assim, né? Um certo magnetismo, assim, de alguma coisa mais... Que foi quando eu conheci Telema, que foi quando eu conheci Magia do Caos, e eu comecei a conhecer primeiro pelos artistas. Eu conheci primeiro o Austin Spare, a Cameron, depois que eu fui conhecer Telema, que eu fui conhecer Magia do Caos, tipo assim, foi pela arte que eu fui conhecendo essas coisas, então, aí eu fui ficando cada vez mais dark, assim, lado negro da força, assim, tipo, foi embora. A minha bateria tá fraca aqui. Peraí, só um minutinho. Tá dando para ouvir? Sim, estamos ouvindo. Tá.
Ai, gente, espera só um minutinho aí. Pode continuar, pode, se alguém quiser falar aí, pode perguntar, eu tô arrumando minha Depois bateria. Marcela edita, hein? Dever de casa. Eu tô meio mal equipada, sabe? Tá Pode ficar mutado. tranquilo que depois eu corto. Aí tudo Pois é, parece- eu tô ligada, senão não deixava acontecer, não. É por Eu isso que tenho a gente não grava live ao vivo. Isso é bom, né? Eu acho massa. Aí eu continuo falando da minha grande saga longa. Vamos ver aqui. Porque aí tem a tomada e aí tem a outra coisa. Vamos ver esse vídeo agora. Um ponto que eu não sei se a gente vai estar queimando pauta depois é que quando a Bárbara ela anunciou, né, nos grupos lá do Santuário que teria a entrevista com você, tiveram muitas pessoas comentando e tal. Inclusive o André Simões, ele comentou a respeito de um livro dele que também você fez a ilustração e como é que foi uma coisa super mágica, assim, que ele pensou, te mandou e sem dar nada e você conseguiu traduzir perfeitamente a inspiração telêmica, né, do livro dele. Não sei se eu estou queimando pauta, tá? Se eu tiver, me desculpa. Tá queimando pauta, Thales. Pô, droga. Pois, mas isso foi junto com eu conhecendo o Telemann, assim, sabe? Eu nunca, para ficar claro, eu nunca pratiquei 100%, eu nunca fiz parte de nenhuma ordem, era sempre uma coisa minha, assim, tal, de interesse, e aí, nunca cheguei a participar, não, mas muito interesse em conhecer, então, sempre me inspirou muito, assim, para várias ideias que eu desenhei ter a ver com o Telemann, assim. E nesse livro do Andrei, eu estava conhecendo ainda, tipo assim, é meio coincidência, assim, na verdade. É mais coincidência do que... Mas é porque que eu acho que eu já tinha umas noções, assim, minhas das coisas que coincidiam, né, com várias ideias. Aí eu acho que meio que funcionou, porque além de tudo eu estava usando o texto dele para me inspirar, né? E aí o texto dele desse livro é todo assim, né, telêmico, né? Então, aí deu certo. Então, conta pra gente, Lu, como que você conheceu o Telemann, como isso se deu e por que essa sedução toda por Babylon, né? Como que ela aparece para você, como que essa intimidade foi construída, né? Ao ponto de você ser essa tradutora tão eficiente, tão arrebatadora de Babylon. Como eu estava falando, eu conheci tudo que eu comecei, a porta que eu achei, assim, que eu bati, porque primeiro lá atrás, na adolescência, eu conhecia o Wicca, né? Eu praticava solitária, tinha livros, aquelas coisas, mas aí depois eu meio que pausei isso, e aí então, assim, minha única experiência era essa. Então, assim, eu comecei a ter essa afinidade muito pela viés das ideias. Tanto é que, no fim, eu fui parar em Quimbanda, né? Que é uma coisa bem diferente, mas a minha porta de entrada foi a arte, assim. Porque eu conheci primeiro a Telemann pelo viés do Jack Parsons. Por quê? Porque eu conheci aqui, eu não sei, eu não lembro, faz muito tempo, 2011, 2012, foi quando eu mudei para cá. Eu não lembro exatamente, mas eu conheci meio que ao mesmo tempo o Austin Osman-Spare, o trabalho dele, e o da Cameron. Eu acho que eu vi alguma coisa que mencionava os dois. Eu não consigo lembrar, eu não consigo identificar. Isso é bem engraçado como o negócio apagou na minha cabeça. E aí, por causa dele, do Austin Osman-Spare, eu fui... Magia do Caos, né? E por causa da Cameron, eu comecei, e do Jack Parsons, né? Pelo viés dele, que é mais caótico, assim, né? Mais caótico no sentido... Ele tinha o jeito dele, né? E eu me interessava muito pelo aquele viés, porque era muito o viés dos boêmios, dos artistas, e para mim era, né? Então, por isso também eu nunca... Ele era meio aquele rebelde, né? Então, por isso que eu também acho que eu nunca senti necessidade de me institucionalizar, assim, de seguir, né? De entrar para alguma ordem e tal, de Telemann. Então, não me
Mas eu gostava muito porque eu sentia muita afinidade com várias ideias, tipo assim, tudo, assim, muita coisa, assim. Foi meio que foi engraçado, porque eu comecei num nível mais intelectual e agora eu estou num trabalho que é muito mais mais pé no chão, mais mexer com ingrediente assim, mexer com as coisas que é bem diferente, né? Então, ela mas eu não sei, é diferente, é tão diferente que eu nem às vezes eu fico assim, gente, como é que eu fui, né? Tipo assim, eu passei por um processo meio maluco assim, mas muita admiração pela coisa, especialmente da liberdade individual, né? Então, assim, da possibilidade de você fazer o seu caminho. É uma coisa de quando você entra em contato com isso pela primeira vez é diferente, porque geralmente essas coisas típicas assim de espiritualidade e religião, você pensa, você é obrigado a meio que seguir o rebanho, né? E não era isso, né? Era o contrário. É o contrário, né? Você se libertar do rebanho. Então, para mim, sempre uma ideia atraente eu sempre fui muito sei lá, eu nunca me dei muito certo com um grupo, eu nunca me encaixei muito, desde nova, assim, eu sempre me assim. Então, para mim, parece que deu certo, assim, eu encontrei uma coisa interessante que no fim, assim, por mais que eu não tenha me dedicado, vou praticar mesmo para valer 100%, eu encontrei o Babalon, que ela, que para mim, na verdade, eu acho que era ela que eu estava atrás, entendeu? Assim, porque através dela meio que abriu outros caminhos para mim, que é até onde eu estou agora, né? Então, assim, sei lá, eu fico sempre pensando como é a questão de ressoar muito profundamente, porque, para mim, tem essa noção, assim, eu não sei se vocês do santuário aí, vocês estão seguindo o esquema da Geórgia, né? Porque vocês publicaram, não, é o do templo, né? A Da gente Geórgia. tem Eu estou, inclusive, com as ilustrações aqui, depois, se você quiser comentar Eu sobre falo porque elas. vocês sabem, né? Tem o templo de a Babalô gente tem e tem um trabalho bastante autoral. Aí, assim, dentro das nossas práticas, a gente acaba, assim, lendo, acompanhando o que está sendo feito, né? Mas vocês não estão vinculados, que eu Mas tô a gente falando. não está vinculado, não. Tá. Não, é porque, assim, eu teve uma época que eu participei de um negócio que era Santuário de Babalon, o nome do projeto, só que era em inglês, né? Shrines of Babalon. E que foi a época que eu tive mais envolvida. E a visão deles é daquele livro Mystery Babylon. Você já se conhece esse livro, né? Pois é, né? E para mim, esse foi o que ressoou mais comigo por causa de um sentido de antiguidade da deusa, sabe? De primordialidade. Que é aí que está a ligação com Pombagira. Porque é uma força que está conectada, porque elas têm uma fonte comum, sabe? É um tipo de... eu não sei, eu sei que esse contato com o Babalon foi muito... Foi aquele efeito de destravar, assim, um fluxo, assim, que me fez achar. Eu achei o meu caminho, que não é, né, Babalon, assim, tipo, eu não tenho mais... Eu tenho um altar, mas eu não trabalho de muito assim, é uma coisa mais afetiva. Mas é uma afetividade grande e um sentimento de gratidão mesmo. Entendeu? Porque você sente que se não for, eu sinto que se não fosse ela, eu não tinha ido, né, até onde eu estava sendo chamada. Então né, mas tipo assim, então é um sentimento, e é uma coisa que toca muito essas imagens. É porque eu sou obcecada com essas imagens de mulher monstruosa, demônia, mulher primordial, quimera, monstro, mulher monstro. Assim. Eu não sei o que é isso. Eu sempre falo assim, tipo assim, vamos esperar um analista aí fazer uma análise, mas um psicólogo, sei lá. Mas assim, fica vindo na minha cabeça. É engraçado, assim. É uma daquelas obsessões. Todo mundo que é artista, qualquer tipo de artista, todo mundo, mas que é artista, especialmente.
você tem um tema, você tem uma forma, você tem uma palavra, se for, que se escreve. Então, tem as obsessões, tem as suas... O Oscar Maspé, por exemplo, eu sempre fico pensando como ele era um cara que era muito obcecado por uma coisa barroca, grotesca da forma, e isso expressa com certeza essa energia do atavismo, porque o negócio, né, como é muito orgânico. Então, para mim, essa coisa da mulher diabólica, mulher monstruosa, deusa medonha, assim, mas ao mesmo tempo sensual, é uma coisa que me vem, assim, me vem... Eu não sei, eu sei que hoje eu entendo que tem a ver com minha ancestralidade, que tem a ver com umas coisas mais profundas, assim. Mas eu demorei um pouco, mas no caminho eu fui fazendo e no fazer as imagens, eu fui desvelando. Eu acho que meio que é isso, assim. E Babalon, para mim, é de onde... É uma força que me liberou, assim, que é o que ela faz, né? Ô, Lupe, você quase respondeu a pergunta que eu ia te fazer, mas não chegou a responder completamente, porque eu senti que você seguia mais essas associações assim, mais intuitivas, né? Como você chegou a chamar de obsessão, inclusive. Eu queria saber se você se lembra mais ou menos o que você sentiu quando você viu a primeira vez a arte do Sper, essas artes de Babylon que você citou aí, se você conseguisse tentar descrever o que te trouxe, te conectou tão fortemente para você, como você falou, você passou a seguir esse caminho desde o momento que você tomou contato com esse tipo de arte, né? Isso que me interessa saber aqui. Sim, pera só um minutinho. Aí. Então, não, eu achei muito diferente, porque assim, na verdade, quem teve mais impacto em mim nesse sentido foi a Cameron, a Marjorie Cameron. Mas eu espero em segundo, mas ela foi em primeiro, mas, tipo assim, foi bem parecida a minha... O Sper porque eu já conheci o Aubrey Beardsley, né, que é uma referência dele, assim, que é um artista anterior a ele um pouco. E o povo as pessoas comparavam muito o estilo dele do Sper no começo a esse outro artista anterior, que é um clássico que eu já conhecia antes. Quando eu vi a primeira vez o Sper, eu pensei assim, que era o outro cara, o Aubrey Beardsley, e aí eu vi que não era, e aí eu comecei a buscar mais coisas, e aí era aquela... Porque é uma coisa que não tem amarra. O trabalho dele não tem amarra nenhuma. Então assim, eu quero fazer isso. E quando eu vi, eu não lembro qual foi o primeiro desenho da Cameron que eu vi, mas foi a mesma coisa também. Eu olhei, falei assim, eu quero fazer isso. É assim que funciona, né? Tipo assim, eu quero fazer. Então, eu espero. Comecei a puxar, tipo, nossa, que é isso? Estou na internet, olhando lá no Google, nunca teve livro dele aqui, né? Até hoje se não fosse a nossa grande palimpsestos, né? Tipo, a gente não ia ter nada no Sper, né? Mas na internet tem muita coisa, já tinha algumas coisas. Eu fui puxando, assim, quanto mais eu via o trabalho dele, especialmente os de linha, que é o meu interesse mais específico, assim, em desenho, mais eu ficava, pô, eu quero fazer. Mas primeiro você se interessou pela arte, contato com a arte, depois você foi atrás da parte teórica dele, aí chegou na magia do caos eventualmente depois? Como é que foi? Quando foi. Primeiro eu vi, achei louquíssimo, fiquei pô, surtada, quero saber mais. E assim, eu sou do tipo de pessoa que quando gosta de um artista, eu quero ler biografia, eu quero saber tudo que tiver para saber, eu quero ter que eu tenho tanto livro de um monte de artista que eu gosto, assim, porque eu começo a gostar de artista. Ó, o gato aqui, sai daqui. Ai, gente, gato é foda. E assim, aí eu tenho biografia, eu comecei a ir atrás, tipo assim, comecei a ver o que dava, e aí quando começou a rolar $1 mais baixo ali, comecei a comprar uns livros importados, né? Mas aí eu fiquei sabendo que tinha essas coisas da magia do caos, aí eu pensei, que interessante, né? Porque a minha ideia disso era mais Wicca lá atrás, era uma coisa bem diferente. Então eu comecei a ir atrás, só que assim,
como foi com o Telemann, eu sempre fui muito um interesse bem intelectual, assim, eu não seguia muito, assim, a sério, sabe? Assim, eu nunca falei, não, tô fazendo magia do caos aqui agora. Tipo, eu fiz muita magia e bruxaria, só que, assim, do meu jeito caótico, mas não seguindo, tipo assim, não seguindo necessariamente, assim, meio sem saber, mas sem esse critério, magia do caos ou não, sabe? Mas assim, eu conheci primeiro a arte, depois eu fiquei encantada com as ideias, né? E eu fui atrás. Só o comentário que eu acho interessante, porque você fala que seguiu sua parte intelectual, mas na verdade você começou pela arte mesmo, pela essa conexão mais intuitiva, né? Quando eu falo a parte intelectual, eu falo assim dessa parte de magia, da prática de magia, assim. Tanto do Telemann quanto magia do caos, de estar tá praticando nesse sentido, mas a arte sempre teve lá, né? Então, assim, para mim, eu falo isso porque realmente, se eu fosse dizer, a minha prática sempre foi mais a arte mesmo. Eu sempre tive uns momentos, sabe? Apesar de que agora eu estou com uma prática mais específica, mas sempre é vinculado, para mim, sempre vinculado, né? O desenho, a pintura e tal. Porque a gente pode voltar a essa discussão depois sobre o que é arte, o que é magia, mas é só um exemplo de como o Sperry colocou na arte dele algum tipo de magia, né? Esse é o exemplo que ela deu aqui, que ela se conectou pela arte, né? Então, isso também pode ser magia. Tipo assim, porque assim, assim, às vezes a gente quer ver uma complexidade também. O lance é que também a beleza, a magia do cara também está muito na capacidade de ser um artista que te prende, assim, tipo, te causa sensação quando você olha as coisas que a pessoa fez. Então, assim, tá muito numa genialidade também do cara com o traço, sabe? Porque é foda porque a gente gosta de... A gente tem até a questão do desenho automático, né? Que tem gente que chama de desenho intuitivo, vai ter até oficina, né? E, assim, não é mais simples do que parece, é mais uma questão de intuição, assim. Então, o cara tem uma capacidade de transmitir e a gente consegue se emocionar ou ter um efeito mesmo, mudar, a gente muda a gente, a arte muda a gente, a magia muda a gente. Porque os dois eles estão no mesmo canal, eles viajam pelos mesmos canais, assim. Entendeu? Vai no subconsciente, toca o subconsciente, a magia também faz isso. Então, assim, é nessa hora que está a aproximação, né? Tipo, é lógico que nem todo artista, nem toda... Tipo assim, tem mil coisas, mas, sim, as duas coisas, arte e magia, elas estão circulando no mesmo núcleo do ser humano, assim, que é onde você derruba qualquer barreira com o subconsciente, com o inconsciente. Justamente quando a gente acaba entrando nesse estudo de estética, né, principalmente do ponto de vista de filosofia, que você você gera um significado, você gera uma coisa dentro de você ao interagir com algo que é externo. E aí, entrando nessa questão que você falou do seu processo, você falou que a forma de você fazer magia é uma forma bem específica, é o seu jeito específico, mas como é que se dá o seu processo criativo, Lupe, em relação a desenho? Você tem um ritual que você faz, é uma coisa, você tem um preparo, faz parte de um rito que você segue, ou ele tem uma técnica muito específica que você aprendeu lá no início e você continua replicando? Conta um pouco para a gente, por favor. Na verdade, eu não tenho... É engraçado falar em ritual, porque eu tenho vários rituais, mas nenhum é um ritual como se esperaria. É aquele ritual, tipo assim, eu pego o café, eu arrumo a mesa do jeito, eu tiro isso e aquilo, e se eu for mexer no computador, se eu for trabalhar, porque às vezes também estou tratando a imagem também, ou se eu vou desenhar, aí eu vou na outra mesa que eu tenho a prancheta de desenhar e tem a mesa de computador. E aí tem os rituais, o lápis, assim, sabe? Tipo, põe as coisas de... Esse é o ritual, assim, sabe? Tipo, se não tiver do jeito, se a luz não tiver do jeito, para mim
né? Não funciona muito. Então, assim, não tem nenhum ritual do tipo... Assim, agora recentemente, quando eu tô precisando de mais inspiração, eu tenho a minha estátua da minha pomba-gira, que eu coloco ela perto, ponho uma vela e deixo ela lá, sabe? Tipo assim, olhando para mim, eu olhando para ela, e quando eu tô sentindo que eu preciso de mais gás, assim, para trabalhar, tô precisando de ideia. É uma coisa bem recente, mas até pouco tempo, até menos de um ano, assim, eu não fazia só meus rituaizinhos de, né, minhas coisinhas. Mas, assim, ajuda muito, porque é difícil falar dessas coisas sem falar de técnica, porque, por exemplo, o próprio Osho-Uspe, ele era tecnicamente muito excelente, assim, ele tinha uma excelência técnica no desenho dele. Se você tirasse todas as ideias, digamos, de algum jeito, tirasse as ideias por trás, o cara ainda era um grande desenhista. Desenhista mesmo, que é uma palavra específica em inglês, que é draftsman, que é quando a pessoa especificamente desenha. Ele fazia várias coisas, mas é porque o desenho dele, né, com o nanquim, o desenho com linha, era uma coisa de louco, assim. Eu sempre acho que ele não é tão reconhecido por isso na história da arte, assim, em geral, quanto deveria, porque ele é tecnicamente perfeito, assim, e também você vê aqueles retratos dele, aqueles que ele fazia uma dismorfia, né, e tal, aquilo também é muito difícil fazer aquilo. Ele tinha um olho para aquilo muito foda, então, assim, além da questão dos temas e da inspiração dele e da magia dele na arte dele, tem essa questão de que ele é tecnicamente muito, muito foda. Então, ajuda muito. Assim, eu sempre, quando eu vou... Faz um tempo que eu não dou nenhuma oficina, nem nada. Eu, na época daquele livro que a gente estava falando, o Zon, né? Eu dei uma oficina em São Paulo, de desenho e tal. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a técnica você tem que estar tinindo na técnica para você chegar numa coisa sua que você consegue pôr sua alma, sabe? Tipo assim, sem a técnica fica muito difícil. Não precisa ser perfeito, sabe? Mas faz falta porque fica parecendo que, sei lá, fica parecendo às vezes que sai do nada, que é magia, que não é, né, magia versus mágica, né? Não é mágico, é magia. É diferente. Magia você tem que trabalhar um pouco ali. Magia não sai do nada. Magia vem de alguma coisa, né? Mágica não. Mágica é o cara tirar o coelho da cartola, né? Então, assim, eu sempre recomendo quando alguém me pergunta, alguém mais novo, alguém que está aprendendo, sei lá, cara, desenha, aprende a desenhar, descobre a técnica que você gosta mais, dedica tecnicamente, porque o resto vem. Deixa a inspiração tomar, mas se você não tiver técnica, eu acho que os meus pés tinham muita técnica. Não adianta querer imitar o cara se você não tiver técnica, por exemplo. Tipo, o cara era foda na técnica. Até porque o seu corpo físico tem que estar preparado para transpor aquilo que você quer passar, né? Porque é repetição. Aprender a desenhar e pintar é repetição. Eu faço isso desde criança, desde muito pequena. Eu desenho, era daquelas crianças que desenhava, aquela da sala que desenhava os coleguinhas, fazia revista. Era eu era essa. Então, assim, aí você tem milhagem, né? Tipo, não tem jeito. A milhagem, quanto mais milhagem você tem, mais à vontade você está com a técnica, mais você pode soltar e deixar o seu, por exemplo, se você medita, se você é budista, se você é de Telema, se você é de Kimbanda, aquela coisa do espiritual, do profundo, ele vai sair muito fácil na sua arte se você tiver tecnicamente proficiente, porque aquilo não vai ser um empecilho para você. Só vai embora, porque é muito gestual, é uma repetição de gestos, então você desenha, chega a hora que os seus dedos, o seu gestual, ele já está. E aí, nessa hora que começa, para mim foi muito assim, muitos anos travado, o desenho não era tão assim. Quando o meu desenho começou num certo ponto, atingir, começou a fluir outras coisas no desenho. Aí foi. Aí ficou
foi ficando com a cara que tem, que é o meu. Isso lembra muito também o processo magístico, né? Quando a gente vai fazer um ritual, tem determinadas coisas que a pessoa começa a entrar em contato e fala, mas é sempre o mesmo ritual? Sim, até você trazer o ritual para dentro de você, você precisa fazer o mesmo ritual constantemente, né? Você tem que internalizar, e técnica de arte é internalizar, assim. Aí depois você externaliza no seu estilo quando você tiver domínio. Acho que não só arte, mas assim, todos os tipos de arte, né? Música, dança, Lógico, arte marcial, kung fu. com Agora eu estou certeza. aprendendo até a cozinhar, é o mesmo esquema. É a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falo assim de desenho, mas, por exemplo, dança é uma coisa que eu tenho alguma familiaridade. Eu também gosto muito de dança, fiz aula de dança. E é a mesma coisa. Ainda bem, dança é interessante porque te lembra muito do gesto, né? Realmente, o desenho, a pintura é muito gesto. Então, assim, você tem que... É uma dança também, né? Desenhar e pintar. Então, assim, é engraçado, né? Realmente. Mas toda música também. É milhagem. Você tem que se botar no estado, assim, em que aquilo só flui e você consegue transmitir outras coisas além da técnica. Com certeza. Inclusive, até o Danilo comentou aqui no chat, né, que ele falou, Danilo é outro que depois vai ter que vir participar de um papo desse aqui também. É aquele meme do personagem lendo um livro, como aprender a desenhar, e dentro do livro tem escrito, desenhe. Acho incrivelmente poético. Então, realmente, acho que é bem isso, né, que você comentou, né? Não tem, assim, tem milhares de macetes de desenho, mas você vai ter que desenhar. O macete não vai te fazer, você não precisa fazer desenho para aprender a desenhar, entendeu? Tipo, tem muito, né? E é igual aprender a nadar também, né? Você não adianta pegar os livros de desenho, você não vai aprender a desenhar, igual você pegar um livro para andar de bicicleta, você não vai aprender a andar de bicicleta. Sim. Pois é, tipo assim, livro é bom, livro é ótimo, eu amo livro, mas é aquela coisa, o livro, você vai ler, você tem que pôr em prática, se não for esse tipo de livro, você não vai te ajudar, né, na prática, né, tipo, eu tive um livro muito bom quando eu era criança, porque a minha mãe é arquiteta, e então eu sempre tinha muito livro dessas coisas de desenho em casa, desde criança eu tenho muito contato com material de desenho técnico, essas coisas de caneta nanquim. Então, assim, e ela tinha um livro muito bom, que até hoje eu tenho esse livro. Ele era um livro para ensinando a desenhar usando formas geométricas básicas, assim. Esse era um dos capítulos, mas é porque esse era o que eu usava para aprender. Eu aprendi quando era mais nova desenhando. Era o cavalinho tinha um trapézio, tinha um retângulo, aí tinha eu ia fazendo e fui aprendendo a fazer de um jeito bobo, mas eu copiava, eu fazia a lição do negócio 1000 vezes, várias vezes eu repetia. Aí era um macete massa, era legal, tanto é que eu tenho isso até hoje, porque eu acho que é uma boa coisa para ensinar, né? Eu tenho essa, né, noção assim, e só que aí aquelas coisas, eu estava desenhando junto com o que o livro estava me falando para fazer, aí eu fiquei repetindo, e é isso, tipo, esse é o princípio. Eu queria voltar, Lupe, que você comentou até dos Shriners, assim, até estava procurando aqui na estante, que era um dos meus livros favoritos, da Áurea. Inclusive, você até comentou do seu processo, né, da visão que você tem de desenho mais visceral, e acho que até para compartilhar com a galera, que a sua ilustração nesse desenho eu acho fantástica. Então, acho que até para quem não conhece aqui, eu te perdi aqui. Então, tá aqui. E aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que foi esse processo, e que o Shrines of Babylon ele tinha uma proposta muito orgânica, né, de estruturação, e aí comentar com a gente como é que foi esse processo, né, de juntar do trabalho, como é que foi esse momento, e até mesmo como é que isso inspirou você na hora de fazer essas ilustrações que você produziu e que até hoje aí inspiram aí a galera. Esse livro especificamente, porque eu fiz parte, né? Eu conheço, mas com uma certa proximidade, o casal que organizou o livro e que tem lá, eles voltaram à ativa, né, agora. Sim. Então, eu tinha uma certa conversa, porque eu não sei, eu acho que eles entraram em contato comigo para
falando que eles perguntaram quanto que é a ilustração, que eles queriam encomendar a ilustração, e eles me mandaram um material, não estava pronto ainda, esse livro. Eu li e gostei muito, porque eu me identifiquei com essa coisa visceral que tem, né, que eles têm, assim. E aí eu fiz a ilustração, e aí eu acabei entrando para o esquema. Tinha um santuário aqui na minha casa, num quarto ali e tal, participava das coisas. E aí, assim, mas assim, nesse momento eu já estava, né? Eu acho que eu já tinha feito, nessa época, eu já tinha feito aquele desenho de Babalon do fundo vermelho, mais famoso. E eu não sei, mas depois que eu comecei a conhecer, que eu conheci esse material do Mystery Babylon, eu fiquei mais próxima mesmo, assim até na questão de prática mesmo. Foi um dos poucos momentos que eu tive mais uma prática mais certa, assim, mais... Porque você sabe, né? Artista, né? Todo assim, a indisciplina é muito grande, né? Tipo, ser muito disciplinado é difícil, mas enfim, vai aprendendo, né? E aí você tinha perguntado depois como é que foi com o livro, porque assim, eu fiz a ilustração para esse livro e continuei tendo bastante contato com eles, né? Até tem outros projetos, assim. E aí, como é que era esse trabalho? Como é que foi esse momento para você de ter esse trabalho, por mais dentro dessa estrutura, de ser responsável pelo Shrine, por uma estrutura de Shrine aqui no Brasil? Ai, assim, eu tenho um pouco de dificuldade para lidar. Eu tive um pouco de dificuldade para algumas pessoas entrarem em contato, porque quando começou a andar um pouco, aconteceu uma coisa lá com eles, que eu não comento porque, pessoal, eu sei que aconteceu, mas rolou um trem lá com um trem com eles lá, e eles meio que pausaram o projeto, sabe? E aí, mas nessa época também eu já estava meio que tava rolando outras coisas aqui, questões pessoais, eu meio que não estava conseguindo acompanhar. Mas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ser líder em coisas, então, assim, na verdade, eu fiquei até um pouco aliviada que o negócio desandou, porque eu percebi que eu não ia conseguir, porque aí o que acontece? Eu tinha que conversar com as pessoas que estavam interessadas, né, e explicar como é que era, como é que você monta na sua casa o negócio, né, o santuáriozinho e tal, porque também a gente estava meio que falando sobre traduzir esse livro para o português, então, assim, eu meio que estava participando disso, assim, só que aí tudo pausou, e eu acho que eles ficaram uns 2 anos, uns mais de 2 anos, assim, fora, né? Acho que foi até mais. Aí, isso para mim, aí eu fui para outro lado, mas, assim, eu gostei muito de fazer essa ilustração, porque é uma das minhas ilustrações favoritas, eu gosto dela, ela tem... Eu acho que é porque ela tem coisas que eu gosto, dos ilustradores que eu gosto, assim, próprio Sperry, o Aubrey Beasley, um pouco da Cameron também. Então, tipo, eu sinto que eu consegui fazer uma coisa e que passa bem uma visão mesmo dessa interação no culto de Babalon, né, do masculino e feminino e tal. Então, eu sinto que é um desenho que atingiu, até porque na época eu acho que como eu estava envolvida também, eu acho que isso influenciou, né? Então, eu tive um bom entendimento, porque no fim a gente tem essas práticas, assim, esses contatos com qualquer que seja, espirituais, qualquer que seja o tipo, magísticos, isso meio que acaba organicamente traduzindo para a arte, né? Ele vai, né? E nesse caso a ilustração, porque eu tinha uma ideia mais específica, né? Do que eu ia fazer. Então, parece que realmente eu sinto que eu ilustrei um entendimento, assim, né, de magia sexual e tal. Então, eu gosto sem mostrar o sexo, né, porque para mim é meio que essa é a ideia da ilustração, né. Então, você tá, né, a coisa sem ser a coisa tão diretamente, apesar que, né, não é tão assim, né, tem o cara com a espada lá, né, então... Mas, e foi assim, foi uma época massa, porque, na verdade, foi a época que me mostrou, que foi quando eu comecei, na verdade, a ter um contato com a minha pombogira, né? Que começou a se manifestar no meio dessa história. Então, assim, por essa via do feminino. Então, assim... e aí, nessa época, foi bem isso. Assim, então, a ilustração expressou bem o momento, eu gosto dessa ilustração, não tenho ela mais, tipo assim...
mas ela tem o print dela, sei lá, nos sites de print que eu tenho, ela tem lá. Mas é um momento, e ela ilustra o momento que eu estava tendo esse envolvimento e esse trabalho, assim, é uma que eu gosto muito, que eu não tenho nenhuma outra que eu falo que é igual àquela. Ela porque tem várias, assim, a gente, ao longo da carreira, assim, é difícil o artista não se repetir, às vezes você tá meio sem saco para fazer uma coisa, você faz uma fórmula. Desse livro é um daqueles, eu sei que eu nunca vou fazer outro igual, assim. Lupe, tudo bem? Tudo. Lupe, eu estava ouvindo você conversar com o Paulo e você falando agora da Pombagira também, quando o Paulo pergunta sobre o seu processo criativo e tudo mais, que é muito legal. Você até falou que arte e magia surgem mais ou menos ali no mesmo ninho, ali no mesmo núcleo do cérebro, né? Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal. E aí a pergunta, eu não sei nem se eu tenho a pergunta direito, mas eu vou falando e espero que ela saia. Quando você está entrando nesse processo de contato com a arte, como que você como que você relaciona essa inspiração da arte com a inspiração, eu vou chamar de mística, com essa entidade ou com essa energia que você quer colocar? Como que você mescla essas duas coisas? Porque eu fico pensando, por exemplo, quando você falou, alguém entrou em contato comigo para encomendar uma ilustração. Talvez você não esteja naquela vibe legal para desenhar. Como que você vai buscar aquela energia, aquela inspiração? Como que você entra em contato com essa entidade, com esse espírito, com essa deusa, para trazer isso e projetar, né? Fazer esse projeto, esse processo da psique, né? De fazer a projeção do seu inconsciente ali para o papel, inspirado pelo sagrado. Como que você consegue unir essas duas coisas? Bom, vou ver se eu entendi. Eu acho assim... Nem eu entendi, Lu, o que você respondeu. Por exemplo, para ilustração, às vezes eu não tenho tanto... não conheço, eu já ilustrei coisas com qual eu não tinha intimidade com o conceito, ou se fosse alguma divindade. Aí, quando é esse o caso, eu vou por uma via mais intelectual, assim, eu busco conhecer, né, bem, assim, ter um conhecimento, pelo menos para entender o que está ao redor, para poder ter um vocabulário. Porque quando eu conheço, por exemplo, Babalão, eu já tenho um vocabulário até natural, assim, para mim, fazer coisas que vão para esse lado, né? Eu nem preciso ir muito longe, mas às vezes já aconteceu de eu fazer não consigo lembrar agora, mas uma coisa que eu tive que dar uma pesquisada e, na verdade, eu prefiro usar um método mais cerebral mesmo, que é me saturar um pouco do assunto e até conseguir elaborar isso depois, assim, eu vou me saturando do assunto, digamos, um deus nórdico, por exemplo, eu não tenho muita familiaridade com o paganismo nórdico. A pessoa encomendou uma ilustração de um deus nórdico e eu não conheço muito bem. Aí eu vou ficar em cima daquilo e vou ficar olhando. Eu gosto muito de olhar pintura mesmo, das mais tradicionais mesmo, né, dessas figuras. Assim, vários artistas fizeram várias coisas interessantes, né? E aí eu fico me saturando e depois eu tento ficar rabiscando para até sair alguma coisa assim que dá para puxar. Às vezes é uma coisa muito pequena, né? Tipo assim. Sim. Que tal se ele tivesse sei lá, um cabelo de um jeito? Isso é sempre assim, no sentido de expressar, né? Tipo, eu quero expressar uma qualidade, digamos que eu estou pensando num deus específico, mas digamos uma qualidade de vento, assim, né? Tá. Isso é uma coisa que eu aprendi intelectualmente sobre essa figura, sobre esse deus. É uma coisa de vento, tem a ver com vento. E aí eu vou trabalhar nesse elemento, entendeu? Então, eu vou contornando quando é esse caso, quando eu não tenho familiaridade. Quando eu tenho, aí eu busco especificamente. Digamos, quando eu vou desenhar alguma pombagira ou Exu, algum Exu, né, Exu entidade, como eu tenho familiaridade, eu conheço, eu sei como é que eu busco de uma forma mais, por exemplo, um ponto cantado, uma vela, só para tentar chamar essa inspiração. Quando você... Se for coisa que eu conheço, aí nesse caso, né? Assim, no caso de quando você tem familiaridade, acho que é até mais fácil de acessar. Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com um deus nórdico, a energia desse deus te afeta de alguma forma? Você se sente envolvida com aquela energia? Ou vai no técnico?
Não, pode ser que eu estou tentando, é difícil assim para me lembrar das coisas assim do nada, mas uma coisa que pode acontecer é que eu descubro uma conexão que eu não percebia, assim, né? Então, pode ser também o que acontece, às vezes você é tomado de uma inspiração meio repentina, assim, né? Daquilo que você, porque tem algum ponto que toca, porque às vezes não tem, aí se não tiver, realmente eu sempre... É por isso que é bom você ser bom tecnicamente, porque se você for bom tecnicamente, se você estiver dependendo sempre da inspiração genial toda vez que você vai fazer, isso para ilustrador, né? Se a pessoa é artista, é diferente. É só artista plástico, né? Mas para quem é ilustrador, se você for ficar dependendo só de inspiração divina ou sei lá o que, você não vai conseguir fazer nada. Você tem que ser tecnicamente bom e saber reproduzir o seu próprio estilo e seus próprios... E aí você vai... Aí tem esses momentos em que aquele tema te toca, às vezes você nem percebe, mas você já está tomado. Às vezes você tem que ir numa via mais técnica. Mas aí é aquela história, eu sei quais são os meus trabalhos que têm mais alma e os que têm menos, e aí muitas vezes as pessoas sabem também, porque são os que as pessoas gostam mais, os desenhos, as pinturas, que são aqueles que eu por querer ou sem querer conseguir colocar alma, espírito porque eu gosto de pensar no espírito, porque a minha visão de mundo é animista. Então, para mim, está vivo também, então você coloca um espírito, né? Você imbui um espírito na obra também. Mas não é toda obra que né? Sempre tem a mão do artista, mas nem sempre tem aquele sopro de vida. E normal, nenhum artista consegue fazer isso o tempo todo, ninguém, é impossível. Assim, você não tem tanto axé em você, tanta energia em você para sair passando para qualquer desenho que você faz, né? Então, tipo assim, mas assim, eu gosto quando eu consigo, com certeza, expressar, seja numa via técnica, seja numa via mais inspirada. Tipo, eu tento, de um jeito ou de outro, eu tento fazer o melhor possível, assim. Só que é lógico, quando tem essa inspiração mais profunda, é perceptível, né? O trabalho brilha, assim. Obrigadão. Uhum. Lupe, você comentou, né, sobre a Cameron, eu também sou apaixonada por ela. Quando eu conheci Telemann, fui pesquisar, né, e era exatamente na época daquela série, Strange Angel, eu dei de cara com o Parsons e com ela, e fiquei louca. E uma das coisas que a Cameron fazia era traduzir esse pensamento mágico do Parsons em imagens, né? Então, eles têm até alguns livros nessa dinâmica que ele escrevia, ela ilustrava, e é um trabalho fabuloso. E dentro do ocultismo é bastante notória essa presença de mulheres artistas, né? De mulheres que são tradutoras imagéticas da bruxaria, do ocultismo, enfim. Aí a gente pode citar 500 mil, né? Mas Lady Frida Harris, Leonora Carrington, né? Remédios Varo, enfim, várias. E você também. Então, como que você vê isso? Como que você enxerga isso? Essa presença feminina massiva, né? A gente sabe que existe um elemento cultural aí, né? Das mulheres classicamente irem para as escolas de artes, enfim, principalmente na Inglaterra, mas eu acho que vai além disso. Qual que é a sua visão? Você também acha que vai um pouco além disso? Esse lugar dessas mulheres artistas dentro do ocultismo e do tipo de arte que é feito? Eu não sei se foi a Leonora Carrington, não sei se foi ela que falou, eu confundo, eu sou muito ruim, eu confundo mesmo. Eu não sei se foi ela, mas alguma das mulheres do círculo realista dela, não do México, mas antes, na Inglaterra ainda, antes dela fugir, na França, antes dela sair da Europa, falou sobre como o ambiente artístico era um refúgio para mulheres que não se conformavam aos papéis, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também em relação ao ocultismo, porque não necessariamente sendo artista, mas a gente pensa as mulheres de Telemann são todas totalmente não convencionais da história, né? Não só de Telemann, mas, sei lá, tudo que você for pensar é assim. A mulher não tem que ser não convencional, né? Tipo assim, porque se ela
são os refúgios, né? Que onde mais eu acho que se tinha mulher, aquelas mulheres que faziam aquelas seances, né? Aquelas sessões espirituais, né? De mesa, né? Bem vitoriano, ocultismo, arte. Aí eu acho que é um cruzamento mesmo. Eu acho que é um espaço, era um espaço de respiro, assim. Eu acho que hoje em dia, felizmente, não é, né? Pelo menos não em grande parte, em certa parte do mundo. Você tem opções, né? Então a gente, né? Mas eu acho que foi uma confluência assim de um lugar muito para pessoas muito que estão muito fora mesmo, assim. A Cameron é uma pessoa muito fora, assim, fora demais. Ela é engraçada, eu sou apaixonada na Cameron, eu já conheço a biografia dela de cabeça para baixo. A vida dela é totalmente contrária da minha, porque eu tenho uma vida super tranquila, estável. Mas é engraçado que aí nos conceitos e na arte eu me encontro assim muito nela, assim. Eu tenho uma visão muito como se ela fosse uma espécie de mestra mesmo, assim mesmo, né? A do além-túmulo. Mas assim, porque realmente e também por ela ser essa pessoa, essa mulher que estava ocupando um espaço duplamente, né? Porque além de ser artista, ainda fazia um tipo de arte que, pô, ela mesma na época dela ela nem tentava, ela não estava tentando, assim, porque eu era muito fora, né? Tipo, então ela estava sendo a bruxona lá e sendo artista, ainda fazendo umas artes que as pessoas tinham um pouco de medo, assim. Um pouco, às vezes muito, né? Meio... Você dá uma história dela, né? Também uma coisa que às vezes era muito no lado da morte mesmo, né? Tipo assim, ela estava sempre flertando. Então eu acho que eu tô dando esse exemplo dela mais, mas eu acho que é um espaço que a mulher encontrava alguma liberdade, assim. E aí é engraçado porque realmente conflui a arte e o ocultismo, porque são duas coisas que atraem mesmo. Aí eu não sei, mas realmente pensar muitas mulheres, né? Várias E aí, mulheres, quando você fala dançarina, artista plástica. E quando você fala da coisa da morte, da censura, né? Aí eu lembrei da Rosalie Norton também, né? Que é outra que foi extremamente perseguida. Né? E tem essa coisa mesmo que você comentou, desse dark, desse obscuro, que atrai também, que eu acho que acaba sendo uma coisa mesmo que nós temos reprimidas pela sociedade dentro de nós, né? Então, o útero primordial, as vísceras da terra, né? Que é essa energia super dark, que sempre foi muito reprimida de todas as formas da nossa sociedade, que essas mulheres super corajosas colocam para fora, né? E que por mais que não haja uma perseguição hoje em dia, eu imagino que ainda não é assim a coisa mais simples do mundo fazer esse tipo de arte, né? Ser compreendida, por exemplo, no Brasil, fazendo esse tipo de coisa, não me parece das tarefas mais simples. Pois é. Eu posso pedir um intervalo só um minutinho para ir no banheiro? Já que vocês podem pausar aí. Obrigada, já volto. Tranquilo. Ô, Rogério, fala da oficina, viu? Vou começar falando disso. Agora eu passo para ele, a gente tem 1 hora e pouquinho. É que eu trouxe, ó, se vocês quiserem, quer ver? Eu quero. Você vai mostrar o livro? Então, ó. Não, eu estou sem o livro, o modelo já está na gráfica, já está rodando nesse momento, mas eu estou com todas as ilustrações aqui. Será que ela fala? Então, eu acho que sim, que eu pedi para ela falar de algumas artes dela para a gente. Pronto, aí a gente faz um zoom, tem mais uma perguntinha, mais uma meia hora, tá de boas. Senão fica um negócio também muito gigantesco. Ai, que metido você, Rogério. Eu acho você, assim, desnecessário, viu? Tá mutado, não tô te ouvindo, não. Não, esse quadro dela é muito impressionante. Bonitão mesmo. Né, gente, a arte dela é muito impressionante, coisa de louco. Aí quando ela voltar, para ficar o corte direitinho, já muda, o Rogério já faz a pergunta e já emendo depois. E aí eu vou até aproveitar para falar mais, hein? Rogério, traz Cameron para o Brasil. Please, bring Cameron to Brazil. Me bota nesse esquema. Não é?
Nossa, cara, eu já sou apaixonada essa mulher. Eu também. Eu estava aqui mostrando o seu quadro. Tem que ter, tem que ter uma coisa dela, né? Não, é foda, porque eu vou falar isso aqui, gente, mas não falo para ninguém. Eu fui agoniada com a Cameron Parsons Foundation, porque esse ano foi o centenário da Cameron, não rolou nada. Nossa, eles são mega complicados, assim. Era para ter vindo a obra dela para aquela exposição das surrealistas do México, que eu fui lá no Tomiotaki, quase morri de tanta emoção. Quando eu descobri que era para ter vindo um quadro dela, quase que eu surtei. E não veio porque rolos. Eu demorei muito tempo para conseguir falar com eles para pegar a ilustração, né? Para o livro do Esper e para a capa do Alan Moore. E assim, gente, fez 100 anos dela, ela fez 100 anos, foi centenário dela, não teve um lá, não teve um nada. Eu fiquei, gente, só. Então, Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, te parabenizar, né? Porque Luciana vai dar uma oficina de desenho automático na Palimpsesto, sábado que vem. E a gente abriu a inscrição, eu não deu tempo nem de escrever o e-mail para divulgar. Eu só botei no Instagram, em 1h30 tinha acabado as vagas. E já tem, tipo, se quiser fazer mais 5 turmas, já tem gente para fazer esperando. Então, muito obrigado e meus parabéns. Poxa, eu fiquei felizaça. Como eu falei, eu estou emergindo das trevas, eu estava meio... Acho que passei uns anos meio sem querer dar muitas caras, sabe, também. E aí agora vamos voltar nessa porra. Maravilhoso. Eu acho que você falou já muito sobre conexão de arte e magia e os princípios que movem a magia, os princípios que movem a arte e que também movem, né, todas as formas de arte. A gente tem uma tendência, quando vai falar de arte e magia, de pensar justamente nos desenhistas, nos pintores, né, nos artistas visuais. A gente esquece dos músicos, magos, né, dos escritores, de quem está aí na literatura, de quem está na dança, de quem está no teatro, dos atores e atrizes que são magistas também. E aí, eu queria trazer uma seguinte pergunta para você. Tem a ver com o que o Alan Moore fala, né, sobre a conexão entre arte e magia, no ensaio Anjos Fósseis, que está lá no livro do Esper. Ele diz o seguinte: a arte só pode ter como objetivo expressar de maneira lúcida a mente, o coração e a alma da humanidade em todas as suas incontáveis variações, para assim fomentar o entendimento artístico que a cultura humana tem do universo e de si mesma, seu crescimento em direção à luz. E ele fala isso justamente na parte em que ele começa a introduzir essa ideia de que se a gente não pode falar que a magia é ciência, se a gente não pode falar que a magia é religião, a gente tem que falar que ela é a arte, né? A arte primordial. Então, pela sua experiência como artista e pelo seu contato com magia, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim. Se é isso mesmo. E o que a gente precisa, inclusive, fazer para poder desmistificar essa história de que magista, né, faz coisa ruim, quer destruir o outro, essas coisas todas. Ou só quer fazer isso, né? Sendo que todo mundo está aí fazendo magia o tempo inteiro sem saber o que está fazendo. Eu acho assim, eu não sei, eu acho que tem tanta coisa. Eu realmente gosto dessa ideia de chamar magia e feitiçaria de arte, né? Tem um pessoal que chama, né, de arte, né, de the art, né, the art, né? Em inglês, o pessoal eu não lembro agora, eu até fiz uma ilustração para o livro deles. Como é que é o nome da bruxaria, não sei o que lá, eu não lembro qual que é o nome. E aí eles chamam a arte, né? E, assim, a arte, eu acho que magia, feitiçaria, arte é arte também, tá na mesma frequência, mesmo se você for pegar duas coisas que estão um pouco, por exemplo, se você pensar que Kimbanda é um negócio feitiçaria 100%, isso é tradicional, 100% pé no chão e elementos, você manipula muitas coisas. Isso é uma arte também, porque tem por mais que esteja
você pensa em Telemann, nos rituais, o magia cerimonial tá bem distante de Quimbanda. Mas é arte também, é a arte da feitiçaria, a arte da magia, a arte da manipulação, e a arte de dançar, a arte de desenhar, a manipulação também. Então, você está manipulando, então tem essas coisas em comum, você manipula, assim, eu gosto de mexer com outros, estou me descobrindo uma pessoa que gosta muito de mexer com planta, de fazer pó, fazer incenso, fazer aquelas coisas que você vai fazer banho. E eu vejo muito paralelo com estar desenhando, assim, ainda mais quando você coloca isso no que você está fazendo. Vale para magia cerimonial também, porque tem a disposição, tem a estética, tudo isso cria um espírito, o espírito daquele momento. Então, assim, a arte é bem desse jeito, assim, a arte então, elas estão fluindo mesmo. Eu acho que é difícil pensar que algum dia as pessoas vão estar todo mundo de boa com magia, que não vai achar que um quer destruir o outro. Primeiro porque lá aqui em banda, todo mundo quer destruir todo mundo. Tipo, a galera é maluca, tipo, é engraçado. Mas também gente que de outras vertentes também. Tipo, a galera usa para fazer merda, normal, né? Só que depois você aguenta o BO, né? Não, super normal. A questão é assim, a gente está inserido numa cultura, acho que a gente é muito juninho ainda, né? Você falou que muito recentemente começou o movimento ocultista no Brasil crescer e tal. A gente pensa que na Inglaterra está lá 200, 300 anos acontecendo, né? Então a gente ainda é muito juninho. E o fato de sermos juninhos ainda traz esse estigma, né? De que você declara magista e o seu vizinho coloca santinho de igreja evangélica debaixo da sua porta, como aconteceu comigo. Mas isso nossa, eu acho que é porque o substrato cristão é muito forte. Demais. Mas porque na própria magia, em vários tipos de magia, até na Quimbanda tem muito elemento cristão. Ok, mas ao mesmo tempo esse substrato de pensamento cristão das pessoas, tipo, aqui, como se uma coisa excluísse a outra. Às vezes é comum aqui, eu estar andando na rua e a pessoa fazer assim, ó. Aconteceu algumas vezes já aconteceu outros incidentes já comigo. Tipo assim, o povo aqui é muito católico em Teresópolis, aqui é super, tem igreja aqui para todo quanto é lado, a galera leva super a sério, tem um monte de monastério, lugar de noviciato, esses trem, todos cheios de ordens católicas aqui. Então, assim, a galera tem. Às vezes você nem precisa, desde criança, essas coisas, as pessoas sempre me acham estranha desde criança. Então, antes de eu ter o meu visu de hoje em dia, que é obviamente, mais óbvio, assim, né? Bruxona, as pessoas já me achavam esquisita, tipo assim, já tinham as reações das pessoas, entendeu? Primeiro que eu acho que, assim, quando a pessoa é maga, é bruxa, eu acho que tá com ela, as outras pessoas parecem que sentem, sabe? E as pessoas têm medo dessas coisas, eu acho que nunca vai ser 100% normal. Eu acho que o importante é não dar espaço para as pessoas querer ser escrota, né? Tipo assim, uma coisa é ser beleza, você não entende, aí você meio que faz sinal da coisa, outra coisa é você querer escrotizar a pessoa, né? Querer encher o saco, querer interferir na vida dela, querer, sabe, de alguma forma, que acontece muitas vezes, especialmente com o povo de terreiro aqui, né? Mas não só, né? Eu imagino que você com turbante deve ser o tempo inteiro. É turbante que chama? Eu falei turbante, mas eu não sei se é turbante que chama. Não é turbante. Mas é o tempo todo. Especialmente se eu tiver de turbante branco, é pior. Por causa da associação com Umbanda, com Candomblé, né? Não, é associação com o terrorismo, com Bin Laden. Sim. Entendeu? No Brasil... Quando eu tô com os coloridos, geralmente ou acham que é estético, ou fazem um sinal indiano para mim, entendeu? Gente, pois é. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar, na melhor das hipóteses, que as pessoas tenham, em algum momento, um pouco mais de pudor, né? Volte a ter, talvez, de ser escrota, né? Guarde para si um pouco, assim, mas eu acho difícil. As pessoas adoram ter um vilão, adoram ter um medo da bruxa.
o medo do bruxão, aquele cara esquisito de turbante. Tem alguma coisa lá dentro esquisita. Então, tipo, as pessoas gostam disso, elas gostam de ter o outro, de ter o adversário, né? Que é o diabo, é o adversário, né? O adversário da humanidade. Eu posso comentar aí um pouquinho sobre esse assunto? Não posso deixar, estou aqui me segurando para comentar. Mas primeiro que o Fossil Angels, que eu traduzi lá no meu blog também com um amigo meu, para mim é um dos textos mais importantes sobre magia desse século, e talvez de contar vários séculos aí. É um manifesto realmente que acho que todo mundo deveria conhecer, do Alan Moore. Muito bom. E outra é que, para você entender como é que arte e magia se relacionam, basta você pegar cada forma de arte criada pela humanidade e ir lá na origem. Então, você vai pegar a pintura, você vai chegar na arte rupestre. A arte rupestre é feita em cavernas para iniciação xamânica. Você vai pegar esculturas, as primeiras esculturas que você tem notícia são da deusa mãe. Teatro, lá na Grécia Antiga, veio de rituais magísticos. E aí a própria religião, a própria ciência, se você voltar lá atrás, você vai acabar chegando a alguma forma de xamanismo. Os primeiros textos do hinduísmo eram textos sobre ritual com fogo. A literatura começou lá assim. Então, é só você conhecer a história para você entender que lá atrás era assim. E conhecendo a história, você vai entender também que a religião também veio da magia. Não tem por que você ficar achando que quem está fazendo magia está no mal, assim, sabe, então, uma coisa fora do comum, assim, né? Isso é questão de falta de conhecimento, para mim, pelo menos, na minha opinião. Eu acho que não tem muito como ir contra, não tem jeito, porque a maioria das pessoas vai ser ignorante sobre muitas coisas, assim, não quer dizer, não diz nada sobre o valor da pessoa, claro, mas assim, essas noções que a gente tem são muito de nicho, né? A gente é muito de nicho, tipo, até artista porque todo mundo adora falar sobre a arte, sobre ser artístico, sobre não sei, mas ser artista mesmo é uma coisa, pô, além de tudo, você tem que poder, né? As pessoas, no geral, têm que trabalhar para não passar fome, né? E artista é meio difícil com isso, se você não tiver... É meio que uma casta, né? Então, a gente, aqui que está dentro de ocultismo, das várias vertentes, tipo uma casta, uma coisa quase que muito pequena, né? Pensa no tanto de crente que tem, tipo assim, sabe? Uhum. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, assim, eu não sei se eu não sei, eu sempre acho que eu sempre tive uma certa apreciação de ser considerada esquisita e diferentona desde criança, então, tipo, eu meio que não tenho muito apreço pela ideia de normalidade, assim, não sabe? Aproveitando um pouco aqui, para fazer uma pergunta que não é dos membros da mesa, né, de um participante, né, da dessa, na verdade, e já deixar a dica, para quem participa do projeto Mayhem, consegue assistir essa gravação, né, no dia da gravação e fazer perguntas como a dessa fez. E a dessa fez uma pergunta para você, Lupe. Ela pergunta o seguinte: Lupe, você sente que ter participado dessas ilustrações te ligou a Babylon de diferentes formas, mesmo durante ou fora do processo criativo? Ela está perguntando se no processo me fez chegar... Exatamente, de uma forma diferente do que você já tinha uma conexão com Babylon. Se à medida em que você foi desenvolvendo, você se conectou com ela de uma forma diferente, sim, mesmo durante o processo de criar e fora também? Não, porque vai refletindo, né? Tipo, é difícil você ficar imune. Tudo que você faz, tanto na magia quanto na arte, te muda. Muda o artista e muda a pessoa. Bom, se você está fazendo magia para alguém, né? Mas muda você, mas muda outra pessoa também, dependendo da intenção, né? Mas, assim, eu sempre vi isso dessa forma, assim, sabe? Tipo, eu me deixo, assim, é sempre uma compreensão diferente que começa no racional e vai para o intuitivo, assim, muitas vezes, sabe? Então, fazendo durante o processo, os entendimentos vindo com o desenvolvimento da coisa e ressoando depois, né? Porque, para mim, sempre assim, todo que eu acabo... Não todo trabalho, tem os trabalhos que eu faço mais automático, mas esses trabalhos que tem mais, como é que eu falei, tem mais consistência, tem mais vida, né?
eles não passam por mim incólumes, né? Eu faço e é uma coisa que me muda um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, como alquimia, né? Então, esse caso, esses trabalhos, todos assim, tudo que eu já fiz que tem a ver com o Babylon foi um negócio que no começo eu estava assim, no final estava assado, né? Então, tipo assim, teve uma mudança de A para B, assim, mesmo que seja no nível de uma compreensão muito, muito pequena, porque você vai construindo, que seja, de pouco em pouco você vai abrindo o horizonte, você vai construindo a relação, você vai acumulando essa energia e essa capacidade de entender intuitivamente e fisicamente até a energia, né? Então, assim, não tem como o trabalho passar incólume. Nesse caso, especificamente, sim. Me É bom passou... que você mencionou, porque eu separei umas imagens. Se eu quiser, a gente coloca aqui na tela, se puder fazer uns comentários. Deixa eu... Tá, tranquilo. Peraí, vamos lá. Tá aí? Essa é a capa, né? Essa é a capa maravilhosa. Essa é a capa da versão brasileira, né? Que vai sair agora, deve estar na gráfica agora, né? Então, questão de não, a capa menos brasileira, dias. não, a capa brasileira tá melhor mesmo. Não é puxando o saco, não, do Brasil, não. Capa dura ainda. Capa dura, que legal. Mas, assim, eu não lembro se a Georgia colocou isso no... Nem sei se era para estar falando isso. Essa ideia da capa é dela. Foi dela. Essa é dela. As outras não, de dentro fui eu, mas essa aí foi um sonho que ela teve. E ela me descreveu e eu fiz. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito fascinada com deserto. Eu gosto de paisagem desértica e tal. Eu desenho muito paisagem desértica. Em várias coisas minhas tem paisagem desértica, com sol, uma lua, coisa. Eu não sei, porque eu gosto, e ela me contou esse sonho e foi um casamento perfeito, assim. Eu gosto muito dessa ilustração, gosto pra caralho dessa ilustração. Essa é uma... Além de tudo, eu usei uma tinta nela que eu amo, mas que é mais difícil de achar. Então, assim, eu gosto dela duplamente, assim, é muito massa. E esse é, tipo assim, né, cara, você vê, eu acho que dá pra ver na ilustração, né, o que tá rolando. Então, tipo assim, que para mim é uma imagem poderosa, é uma imagem que eu tenho em sonhos, é uma imagem... Eu já tive sonhos desse tipo, assim. Então, eu sei que é uma imagem... Foi legal porque foi como se ela estivesse me falando uma coisa que eu já sonhei, entendeu? Então, tipo assim, não foi nem estranho para mim. Na verdade, foi familiar, assim. E essa capa aí, essa ilustração é uma das favoritas. Aí tem as outras. Eu vou dar uma passadinha, se você quiser. Eu tenho todas as do livro, então eu vou mostrar para o pessoal que está assistindo. Aí você faz um comentário das que você gostar mais. Ó, essa aqui. Aí eu... A minha ideia, assim, com esse aí, também com tudo que eu faço que tem a ver com o Babylon, tem a ver muito com gnose da carne, né? Então, eu sempre gosto desse conceito. Então, sempre tem uma transformação da carne no desenho em outra coisa. Eu gosto muito de transformação, metamorfose. É um tema que eu tenho, que eu gosto, assim, no sentido das formas, né? E no sentido do que está acontecendo mesmo, né? Então, é sempre muito isso aí, né? Tipo, formas e o corpo tá sempre sugerindo a ação, uma ação que é espiritual, na verdade, né? Então, assim, resumindo. A gente deixou ainda caprichado, colocamos em página limpa inteiro, na abertura de cada poema, então ficou bem caprichado, você vai gostar muito do resultado. Ô Marcelo, dá para você... você tirou. Não, é porque ela falou muito sobre técnica, né? E aí, vendo essas imagens, a gente vê um exemplo de como, muito provavelmente por ela ter essa técnica apurada de tantos anos com essa prática de ilustração e desenho, que ela consegue fazer essa transferência da inspiração direta para a imagem final de uma forma mais fiel, mais simples. Talvez se ela não tivesse essa técnica, no meio do caminho, uma técnica meio mais ou menos, ela não ia conseguir. E ali, eu sou formado em Belas Artes, né? Então não sei todo mundo aí, mas assim, tipo, eu aprecio muito a arte final ali, os traços, né? Aquelas coisas ali. Então, as imagens que passaram, assim, você vê como tem técnica ali e como isso provavelmente facilitou
chegar à inspiração, né? De repente, é isso que ela queria dizer também ali quando ela estava falando de técnica. É isso mesmo. Eu sou É, dessas... do Eu sou da desenho. chata. Eu sou da chata que fala assim, ó, você tem que aprender a desenhar, aprender a desenhar. Vou dar uma aprender a desenhar primeiro, aprende a desenhar, depois quer inventar. Tipo assim, eu falo porque eu dei muita volta, assim, me negando a aprender a desenhar direito, entendeu? Tipo assim, eu falo por experiência própria. Quando eu pensei... Só que, assim, como eu comecei meio cedo, isso aconteceu, eu era adolescente ainda, mas vou aprender a desenhar direito, porque eu não aprendi a desenhar na faculdade. Eu desenhava só faculdade, foi faculdade de design, não tinha tinha quase nada de desenho, né? Então, assim, era outra coisa. Então, assim, pegar a técnica, internalizou a técnica, o resto vai, o resto flui. Tem que ter paciência para construir a parte mais chata, mas quando você chega nesse ponto, fica mais fácil. Tem muita gente que fica frustrada e desiste, mas desiste antes de chegar nesse ponto, mas tem que insistir, tipo assim, ainda mais que a gente fica impaciente e às vezes demora, porque eu comecei a trabalhar mais nessas técnicas faz 10, 11 anos. Antes disso era bem diferente para trabalho, apesar de ter sempre sido apoiado em linha, né? Eu sempre gostei muito de linha, desenhava quadrinho, era linha, mas era diferente, né? Então, quando meu estilo ficou mais maduro, foi por quê? Foi porque eu percebi que eu estava tendo facilidade para executar as minhas ideias, assim. Essa coisa do nanquim, o bico de pena é uma técnica muito difícil. Então, depois que eu aprendi o bico de pena, aí pronto, foda-se, tudo é fácil, assim, né? Porque é chato o bico de pena, é chato, você tem que ter a mão muito delicada, você não pode pôr força. Então, assim, eu passei daquilo, ficou muito mais fácil para mim fazer outras coisas. Mas tive que insistir nessa questão de ficar boa na técnica, até a coisa sair. E agora falta a pergunta mais importante, né? Como é que a gente te acha? Eu tenho várias... gente, eu estou na internet desde 98, né? Então, eu já tive tanta coisa. Alguém aí lembra do Fotolog? Fotolog, cara. Uma Bom, foto por enfim, dia. uma foto por dia, você não era prêmio. Se você fosse prêmio, você podia ver. Teve uma vez que eu paguei, hein? Eu até botava várias fotos por dia. Esperar de Mas, madrugada para conseguir criar conta. cara, ai, meu Deus. E assim, hoje em dia eu fico assim, eu queria ter menos coisa, mas assim, eu tenho meu site, né, que finalmente está no ar de novo, mas assim, é um portfólio corrido, assim, não tem muita coisa, eu tô precisando acrescentar uma sessão sobre, né, de formação, mas assim, o meu portfólio, né, que é luciferus.com, o último U é um V, na verdade. E aí lá tem todos os links. Aí eu tenho o Instagram, que também é Luciferus, o Instagram é Luciferus, o Twitter é Luciferus, o Facebook, eu acho que é Lupe Vasconcelos, para a minha página, lupe.vasconcelos. Para quem ainda usa Facebook, tá lá ainda, né? Eu acho que até a TikTok, mas nem sei, faz assim, uns meses que eu nem... É isso mesmo, Lucíferos. É isso, tudo com Lucíferos aí, você vai achar, vai ter, tá lá. Meu Instagram, E eu dá acho para que é... comprar suas artes também, né? E dá para comprar arte. Pô, não se preocupe, o pessoal Barbie, depois você pega, para quem está assistindo, vai estar aqui na descrição todos os links para conseguir. Eu tenho um site, eu tenho no Colab 55, né, Colab 55, que vende pôster no Brasil. E aí eu tenho um imprint, né, uma lojinha no imprint que é gringa, né? Aí é mais caro e tal, dólar. Eu estou meio que me organizando para ver se eu consigo ter a opção de print de loja e tal no meu site. Ainda fica assim, porque eu tinha um fornecedor, um pessoal que fazia para mim, de confiança, que fechou, aí bagunçou, mas eu estou meio que planejando para ter uma lojinha no meu site também, que aí eu posso vender uma coisa assinada, né, e tal, um giclê, um printzinho melhorzinho. Mas eu tenho lá o Colab 55 Lucíferos, que tem tudo tamanho pôster, é maior, mas tem várias, tem aquela arte famosa, aquela babalão famosa, né, do fundo vermelho, tem nesse site. Então, assim, é um pôster legal, assim. E aí é isso. E aí eu fico muito no Instagram, é onde eu tô mais. Quem quiser acompanhar minhas aventuras é no Instagram mesmo. Pô, fantástico, foi maravilhoso ter conhecido.
conheci tua obra diagramando, né, o livro, e agora esse bate-papo foi muito massa. Poxa, foi bom demais. Eu acho que eu vou de trás para frente. Eu vou falar primeiro o Rogério, que aí ele já fala do curso também, como é que funciona para quem está assistindo agora, vai ficar gravado, vai ter várias turmas, então vou começar pelas considerações finais e de trás para frente. Então, Rogério Bettoni, considerações finais. Já vi falando que vai ter, ele já instituiu que vai ter várias turmas, né, Lu? Vai ter várias turmas. Ela acabou de cair. Enquanto ela volta, eu vou falar. A gente bolou uma oficina de desenho automático, né? A gente está com essa ideia desde o projeto do SPER, e chamei a Luciana tem alguns meses, a gente vem elaborando essa ideia ao longo do ano. Então, vai ter essa oficina agora. É uma versão pequena, assim, para a gente sentir como é que vai ser. São 10 vagas só. E depois dessa, a gente vai lançar uma próxima. Mas é uma oficina de 3 horas. Ela vai falar sobre o SPER, sobre a Cameron, né? Levar a história do desenho automático a partir dos dois, e falar da técnica, e tem um espaço de experimentação também. Quem não Maravilha. entende nada de desenho pode fazer? Qualquer pessoa. Eu, inclusive, Aí- vou estar lá fazendo, e eu não só sei desenhar palitinho, como... E como é que o falou pessoal palitinho, acha Rob? isso? Quem está assistindo agora, qual o link? Como é que o cara procura isso no futuro? Oficina né? Porque o YouTube- Palimpsestos, sempre. oficinapalimpsestos.com.br, ou lá no nosso perfil do Instagram. Cara, Oficina maravilha, Palimpsestos. Rogério. Obrigadão por você ter participado também, cara. Sempre um prazerzão. Eu ter que vocês agradeço, aqui. sempre. Eu que agradeço. Vamos lá, vou de trás para frente. Então, Bárbara Knox, considerações finais. Hoje foi um episódio muito bacana. Será que a gente assustou a moça? Não, caiu, né? Ela que escreveu. Falou que ia ter várias turmas, ela... Pá, Ela saiu, coitada, né? Eu não quero várias turmas. Mas então, eu achei hoje um bate-papo muito bacana mesmo. A Luciana realmente é uma grande artista e é daquelas coisas, né? A gente admira tantas pessoas que são de outros lugares ou que são de outras épocas, e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o nível do que está aqui agora, né? E eu acho que o trabalho dela é dessa natureza, né? Dos trabalhos que a gente admira, que eu admirei, que eu admiro em tantas outras mulheres, né? Eu vejo essa mesma qualidade, essa mesma diferença, essa mesma característica especial no trabalho dela. Então, para mim, hoje foi realmente incrível. Mais uma vez, né, falando de Babylon e de como este culto é tão venusiano e lunar, que é uma coisa maravilhosa, que a gente defende tanto no santuário. Então, a gente busca sempre trazer essa pegada da deusa, do que é natural, do que é instintivo, e eu acho que isso dialoga muito também com a arte. Então, no fim, tudo casa muito bem, e é muito bom falar de Babylon sempre. Então, quem também tiver interesse em Babylon, no culto a deusa, quiser conhecer mais, pode procurar a gente no Santuário de Babylon. O nosso site é babylon.com.br. A gente também tem grupo no Telegram, no WhatsApp, a gente está no Instagram, tudo com o @Santuário de Babylon. Muito obrigada pela oportunidade de trazer a Luciana hoje, Marcelo, e boa noite a todo mundo. É sempre um prazer ter vocês. Thales Azevedo, considerações finais. Eu concordo de gênero, número e grau com a Bárbara. Foi um episódio fantástico. Assim, a Luciana tem uma obra já de longa data aí que permeia a internet, né? Toda a comunidade telêmica brasileira. Então, e como a Bárbara falou, assim, a gente precisa olhar a galera que está aqui, né, fazendo trabalho, e acho que a Luciana traduz isso muito bem. Então, eu achei ótimo, e a gente conseguiu falar de várias vertentes, né, de várias facetas do trabalho dela. Então, foi muito bom. Luciana, ótimo. Espero poder vê-la novamente aqui no Boteco com a galera. Também, gente, ó, eu voltei, meu celular deu pau aqui. Não, é os Illuminati. A hora que a gente falou de vários cursos, eles Nunca caíram. aconteceu isso, gente. Ó, então, já sabe, nunca aconteceu isso. Aconteceu agora. Voltei. Então vamos lá. Robson Belli, considerações finais. Eu acho que tudo que se relaciona à arte e à magia é sensacional. Temos aqui uma expoente desse tipo de trabalho.
E isso é muito importante, que as pessoas conheçam o trabalho dela, conheçam o trabalho de outros artistas, como o Rogério mencionou, músicos, escritores e assim por diante, né? Porque eles expõem na arte coisas que só nós sentimos, só nós vivenciamos. E isso é único. Assim como tem os artistas profanos que expõem a sua arte, a gente tem que valorizar os nossos artistas também, os artistas ocultistas, sejam homens, sejam mulheres, sejam da comunidade LGBTQIA+, sei lá como fala isso. E, assim, eu acho muito importante a gente ter essa exposição dos nossos artistas e conhecer o trabalho deles, porque é fundamental para a magia e para a arte essa conexão. Bom, quem é telemita e gosta de magia enoquiana, pode entrar em enoquiano.com.br. Nós temos um trabalho lá, nós temos um grupo que aceita quase todo mundo, e nós temos também uma visão um pouco mais osiriana. Quem gosta mais do judaico-cristianismo e quer trabalhar com anjo e demônio de uma pegada muito mais tradicional, acesse o lemegeton.com.br. A gente tem essa pegada mais salomônica, mais judaico-cristã lá também. Valeu, Robson. E Rafa Reis, considerações finais. A Lupe falou que está na internet desde 98, eu estava pensando que eu acho que eu também estou na internet desde 98, acho que o Caramblade, tem um mundo de RPG chamado Caramblade, foi assim que eu conheci o Deldeb, tá lá. E você acha isso e muitas outras coisas aqui no raph.com.br. Obrigado a gente é do tempo da internet a lenha, cara. Ficou faltando, o Thiago hoje não pôde, ele sentiu muito... Pediu para pedir desculpas, porque ele adora o tema e ele está no Morte Súbita desde 96, né, que é o site mais antigo de ocultismo do Brasil, quando era ainda Telnet, sei lá eu, os antediluvianos do Mayhem, né? Paulo Jacobina, considerações finais. Quero agradecer a Lupe pelo prazer de tê-la aqui conosco, pelo prazer de podermos ter contato com a sua arte, né? E no Pedra de Afiar, a gente compreende a arte com uma capacidade de tocar a alma e fazê-la refletir sobre a sua existência. E uma ótima forma de você entrar em contato com a sua alma é por intermédio dos estudos da prática filosófica que você encontra no canal do Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar. E se você, assim como eu, também gosta de ler, vai no Clube de Autores e procura pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros. Bons estudos e até a próxima. Lupe, eu queria te falar que foi um prazer ter editado o Aproximando-se de Babylon. Ele vai ficar um livro show de bola, vocês vão curtir muito. E foi maravilhoso ter você. Então, as suas considerações finais. A gente queria agradecer, eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos, né? Meu celular está esquentando muito. Mas assim, eu queria agradecer, estou muito contente de estar aqui, eu estou achando muito legal, como eu falei, eu passei uns anos assim, um pouco reclusa e tal, meio assim, não participando de muitos eventos e coisas, e eu estou gostando, porque eu estou percebendo que está rolando um clima diferente, assim, sabe, na cena, está rolando muita coisa, está rolando muito livro, está rolando muito... né, tá muito assim mais frenético e eu tô curtindo e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar de arte, não pode me chamar para falar de arte, pode me chamar para falar de magia, de bruxaria, tudo que for. Eu tô sempre disposta, tô sempre, né, porque é uma coisa que sou eu, né, minha vida, minha alma, tudo é arte. Então, assim, para mim, para compartilhar isso é a melhor parte, né? É a melhor parte disso. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado. Quem gostar, participar da oficina. Vão ter, né? Acho que vai ter milhões de edições aí, né? Não sei se... Várias turmas. O Rogério já... Com certeza. Turmas. A gente vai soltando isso, mas, assim, muito obrigada por terem me chamado. E é isso. Oh, maravilha. Só para você lembrar, essa entrevista, acho que 390 ou 389, alguma coisa assim, né? Então, você falou que estava acontecendo, a gente, desde o começo da pandemia, foi juntando e vai junto. Rogério já veio várias vezes, então, como você já veio aqui, pode vir de novo. Então, a partir da próxima, já pode participar. Então, se você está assistindo agora, estou vendo que tem muita gente nova hoje.
E dá uma espiada, a gente tem uma sessão só de arte e artista e músico que a gente entrevistou, então tem 390 entrevistas desse naipe, então dá uma fuçada porque tem muita coisa legal, assim, a gente chegou a quase 800 horas de conversa de magia, de tudo que você puder imaginar. Então, agradecido, quem já viu, quem não viu, segue o canal, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.